Fala pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro e hoje nós estamos aqui com mais um episódio como Maria, onde nós damos espaço para a palavra de Deus. Não é uma pregação, é um bate-papo do que Deus tem feito na nossa vida para conduzir ela e que pode servir de exemplo para vocês. O nosso papel aqui como evangelho é sermos testemunhas e é isso que nós estamos fazendo aqui, pregando as boas novas do reino, pregando não, comunicando e também falando do que Deus tem feito na nossa vida. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like. Vai ser muito importante ter vocês aqui conosco. Deixa nos comentários também o que Deus tem feito na sua vida. E se você quiser uma oração, deixa também. Mais pra frente, nos próximos episódios, a gente vai estar separando um espaço para falar das orações conforme elas forem chegando. Tá bom? Eu não tô sozinho. Vocês sabem disso. Hoje eu tô com a minha digníssima esposa. Mi, como é que vai ser hoje? Conta pra gente. Pessoal, muito bom estar com vocês aqui, muito bom estar ao seu lado aqui, falando da palavra de Deus. E o Como Maria, ele é um espaço, né, como você falou, próprio para a gente sentar mesmo aos pés de Jesus e ouvir dele, né? E que a gente seja esse canal para comunicar toda a mensagem que ele quer trazer para essa pessoa que está aqui nos assistindo nessa noite. Então, hoje a gente vai estar falando aqui de Lamentações, um versículo que para mim é muito importante, que fala sobre as misericórdias de Deus e o quanto elas são importantes na nossa vida. E não sei se eu já dou início aqui na palavra. Vai lá, Vamos manda, lá? manda lá. Então, em Lamentações 3, aí você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar aqui com a gente, tá bom? Para você ver um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Como a gente faz, a gente vai começar lendo o versículo e depois a gente vai comentando e deixando Deus fluir. Lamentações 3:22 diz assim: E pelas misericórdias do Senhor, que não são e pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre quantas vezes a gente vai dormir com o peso de um problema, de um dia difícil. Nossa, de um dia que você fala, não é possível. E aí, quando você acorda de manhã, parece que um fardo saiu das suas costas. Às vezes aquele problema segue existindo, às vezes aquele problema ele não desapareceu, mas você sente que alguma coisa aconteceu naquela noite, que as suas esperanças são renovadas, você sabe que Deus ele trabalhou naquela noite no seu coração, nos seus pensamentos, e que as misericórdias dele foram renovadas naquela manhã. E que se não fossem as misericórdias, como diz aqui, é pela misericórdia dele que nós não somos consumidos. Não é pelo nosso mérito mesmo, não é porque merecemos ou porque somos capazes, é por ele, é sobre ele. É porque não somos, né? Nós não somos Uhum. capazes, né? A própria palavra de Deus fala que todos os nossos benfeitorias são como trapo de imundície, né? Antigamente trapo de imundície, depois se vocês quiserem pesquisar o que que é, mas é por graça. Nós não somos merecedores. Eu tenho muita convicção disso. Uhum. É, Deus ele faz as coisas através de nós, né? O pessoal fala muito de Ana, a gente falou aqui no primeiro episódio de Ana, né? Que Deus precisava de um profeta, então Ana fez um pedido que estava alinhado com o posicionamento de Sim. Deus ali, veio Samuel. Eu penso um pouco diferente. Eu acredito que Deus deu a oportunidade de Ana fazer parte, ter o nome dela na história, e Uhum. ter o filho dela nessa trajetória, porque ele iria levantar um profeta, em algum lugar ali ele iria encontrar um coração quebrantado. E quantas pessoas às vezes deixam de fazer parte nisso porque estão com o coração em outras coisas, né? E às vezes o dia termina, nosso coração ele tá conturbado com tantas coisas, esquecemos que temos um pai, esquecemos que tem um pai que guia, que guarda a gente todos os dias e a gente se entrega pro problema, né? Quando eu cresci, quando eu era pequenininho, tinha uma frase que falava assim, uma música, né?
Não diga pro seu problema não diga pro seu Deus que você tem um problema. Diga pro seu problema que você tem um Deus maior. Uhum. E isso é uma verdade. Quantas vezes a gente tira Deus e engrandece o problema? É verdade. E uma das coisas que os heróis da fé têm muito, eles não consideraram o problema. Se você pegar o próprio Davi mesmo, quando foi derrubar Golias, ele falou: quem é esse incircunciso que ofende o Deus vivo? Uhum. Então, assim, com o tamanho de um gigante, ele ainda falou: quem que é esse incircunciso? Né? Então, acho que é um Porque ele pouco sabia o disso. tamanho do Deus dele, né? É. Davi, quando ele olhou, ele falou: Mas quem que é esse que tá afrontando o Deus vivo? Tipo, quem ele pensa que é? Então, tipo, ele não olhou para o tamanho daquele gigante. Ele sabia que quem estava com ele, o Deus que ele cria, era maior. Era maior do que aquela circunstância, era maior do que aquela situação, era maior que tudo. Que diz até aqui, ó, no versículo seguinte, diz, ó, o Senhor é a minha porção. Diz a minha alma, portanto eu espero nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Então, quando a gente realmente sabe que é ele, é sobre ele, a nossa força e a nossa confiança está nele, Porque dele, por para ele. ele são todas as coisas. Então, isso é muito forte, esse exemplo que você deu aí, que você citou de Davi diante de Golias. Todos os dias a gente vai enfrentar, a gente tem um gigante às vezes para vencer, às vezes você tem um gigante ali te afrontando. E se a gente não souber o tamanho do Deus que está do nosso lado, cara, você vai ser consumido, o problema vai te consumir, o trabalho vai te consumir, a tristeza vai te consumir. Hoje a gente vive numa época que nunca se viu tantos casos de depressão, né? Porque muitas pessoas que têm sido consumidas por um sentimento, né? Mas eu vejo muitos corações perdidos também, Aham. sabe? Como o meu coração já teve perdido também, às vezes você não saber para onde, Uhum. o que Não saber o transforma. tamanho do seu Deus, né? Isso. Às vezes você tá. Por quê? Muitas vezes a gente não tem contato com ele. A gente ouve falar, a gente prega sobre ele, mas a gente não sente ele tocando, cuidando da nossa vida. É como se você estivesse falando sozinho, num espelho. Pode ter até pessoas do outro lado, Uhum. mas se você não consegue enxergar aquilo acontecendo na sua vida, você desmotiva, você entristece, você se rende à situação. Então, uma coisa que, graças a Deus, Deus tem muito na nossa vida, a gente vê o agir dele em tudo. Uhum. A gente vê o agir dele no sim, a gente vê o agir dele no não, a gente vê o agir dele, cara, no detalhinho ali. Às vezes a gente tá num dia complicado, a gente começa, opa, não, pera, calma. Eu não tenho por que murmurar, a gente tem muitas coisas que Deus tem feito, a gente tem saúde, a gente tem uma família linda, então vamos se posicionar aqui. Mas você não acha que muito disso se dá também para onde os olhos estão fixos? A Bíblia fala, Porque, né? por exemplo, se os meus olhos estão fixos na palavra e estão fixos, tipo, por exemplo, por que que entre tantas pessoas, que todos ali, no exemplo de Davi, todos ali serviam a Deus? Todos ali, tipo, criam em Deus, eram do mesmo Mas povo, é porque só não é a que palavra. só que eu digo assim, por exemplo, para concluir essa parte, todos estavam ali e tinham a mesma crença. Criam num só Deus. Só que, porque só Davi, ele tinha essa visão de Deus, de um Deus tão grandioso que aquele gigante não podia vencê-lo. Porque ele estava olhando para o lugar certo, para Deus da maneira correta. Eu acredito que ele tava sentindo. Aham. Eu acredito que ele tava sentindo ali. É porque, como eu falei pra você, eu tenho muito isso, muita convicção sobre isso. Que a Bíblia ela fala de corações, ela não fala sobre homens. E o coração dele estava alinhado, sabe? Ele sentia Cristo trabalhando na vida dele, em todas as coisas quanto ele fazia. Então, quando ele viu Golias, ele não pôde deixar aquilo acontecer. Como assim? Esse incircunciso confronta o nome do Deus vivo. Porque muitas das vezes as pessoas só têm palavra. Uhum. Como muitos daqueles que estavam ali tinham a palavra, sabiam quais eram os mandamentos, sabia quem era o primogênito, sabia quem era Deus, sabia dos feitos de Deus,
mas em algum momento eles deixaram de crer e só tinham sustentação da palavra. E Davi creu, e eu acredito muito nesse. Deus é triuno, nós também somos. Corpo, alma e espírito, certo? Mas tem uma outra trindade dentro de nós que muitas vezes não é falada, que é pensei, senti, então falei. Eu acredito que essa é a combinação do profeta, é a combinação da palavra do profeta da fé. Quando ele pensa, e o pensamento vem de Deus, uns pensamentos sim, outros não, né? Mas ele pensa, ele sente e depois ele profetiza. Por que que eu te falo isso? Porque eu vivi muito tempo, eu vivi um tempo, né, da minha vida, mesmo assim, Um tempo, dois tempos, três tempos. eu vivi um E ele vai vir. período da minha vida que eu, assim, conhecia a palavra, vamos supor, mas não estava tão ligada e olhando para ao ponto de entender que Deus ele era maior que muitas coisas que eu estava vivendo. Quando eu te falo de não estar olhando, não é nem no tom de estar aqui falando quem está certo ou quem está errado, mas por um exemplo que eu vivi. Então, quando você não está olhando realmente para Deus do tamanho que ele é, os problemas te consomem. Por que que eu falo isso? Porque o que que acontece? Quando a gente está distraído, eu falo muito das distrações. Uma pessoa que ela está mais preocupada, vamos supor, fica o dia todo nas redes sociais, um exemplo. A vida dela é alimentada daquilo. Vem o problema, a reação dela vai ser uma. A outra pessoa que os olhos dela tá fixo na vontade de Deus, a reação dela vai ser outra. Então, eu digo, tipo, se os nossos olhares não tiver realmente alinhado no lugar certo, a nossa reação diante daquele problema vai ser diferente. Entende? O peso ele vai ser diferente. Então, eu acredito muito nisso. Então, se o que a gente faz na nossa vida vai mudar muito como a gente vai reagir diante de como a gente vai enxergar até mesmo Deus diante de uma circunstância, diante de um problema. Não sei se você concorda. Não, mas Porque aqui é aberto, é um bate-papo onde Sim. nem tudo a gente vai concordar, Não, gente. Aqui, sim. às vezes... Mas o papo é esse, né? O que Deus fez na nossa vida e Deus age Essa é a individualmente. ideia. Apesar da nossa casa. Como que é que você fala? Caminhar. Você vem com eu venho com um, você vem com outro e a gente sai com dois. Eu venho com pensamento, eu venho com uma ideia, você vem com outra ideia e ambos vamos embora com duas ideias. Isso. Eu acho que é o melhor caminho também. Mas eu creio que faz sentido isso que você falou e eu vou até além. Quando a pessoa ela tá distraída com as coisas do mundo, o que é a distração, né? Primeiro a gente tem que entender o que é a distração. A distração é tudo aquilo que tira do alvo, tudo aquilo que tira do objetivo. Se eu tô distraído, logo a gente não tá indo pro mesmo caminho. Então, é possível eu sair da distração e voltar para o caminho? É possível. Mas é possível eu seguir naquela distração e nunca chegar no caminho? Também é possível. Então a gente tem que ter muita convicção do que as distrações são na nossa vida. E quando a gente fala de distração, a gente não está falando só das redes sociais, mas a conduta que te distrai, te afasta, o vício que te afasta, o mau hábito que às vezes também te afasta. E isso é um trabalho de você com você mesmo. Você precisa, né? Sempre trabalhar nisso em você, né? E eu faço isso muito comigo mesmo. Todas as vezes eu tô trabalhando em mim mesmo, tirando coisas. Muitas vezes é tirando. A maior parte das vezes é tirando coisas. É difícil eu colocar alguma coisa ali. Ou às vezes substituindo coisas. Hábitos ruins, colocando hábitos bons. Uma boa alimentação. Cara, tirar uma ignorância. Quantas maneiras existem de você falar melhor com uma pessoa que está do seu lado? E às vezes você é ignorante, você é direto. Então, isso eu tenho trabalhado, buscado trabalhar, não estou na minha perfeição. Então, o coração, quando ele não está no propósito, ele se distrai, ele está saindo fora do objetivo. Uhum. E quando a gente sai fora do objetivo, muitas vezes o Espírito Santo avisa, que é o caso aí, né? Uhum. No dia ruim, Deus direciona, ele guarda. Mas se a gente insiste muito, às vezes, nesse caminho,
o Espírito Santo, ele acaba, eu não sei E, exatamente falar se ele se retira, ou se ele se afasta, ou se ele fica mais apagado ali dentro, mas chega uma hora que você tá tão anestesiado do pecado que aquilo se torna normal para você. e aqui a Bíblia fala que são pelas misericórdias dele que não somos consumidos e que grande é a fidelidade dele. Então, a fidelidade de Deus, ela não vai falhar. Isso é verdade. Tipo, a Eu creio fidelidade dele, ele não falha, mas como você sempre fala, sempre tem condicionais, né? Por isso que ele fala: o Senhor é a minha porção, a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. condicional. Condicional. Então, assim, ele é fiel, ele é justo. Se você for buscar nele, você. Não é que somos perfeitos, não, é pela misericórdia dele, é por ele, não é por nós. Mas se a alma que busca ele, ele vai ser fiel. Então, aquilo que pra gente antes nos aterrorizava, que poderia nos consumir, são as misericórdias dele que vai nos salvar. Sem dúvida. Eu creio muito nisso. As misericórdias de Deus se renovam todos os dias. E os planos dele são cada vez mais surpreendentes. Isso eu posso te afirmar. Uma vida com Deus, por mais que você abdique de muitas coisas, com o passar do tempo, para as pessoas que são fitness aí do outro lado, elas vão entender um pouco do que eu tô falando. Quando você inicia, parece até que tá doendo. Mas depois, cara, é uma sensação de bem-estar que eu não consigo te descrever. Eu não consigo. É só você tendo intimidade. É, e aí tem coisas que pra mim se tornam irrelevantes. Como que eu vou falar do amor de Deus para uma pessoa que não crê em Deus? Eu posso até tentar, e se a pessoa estiver disposta a ouvir, com certeza eu posso passar horas do meu dia mostrando para ela o que Deus tem feito na minha vida. Mas se aquela pessoa ela é avessa à minha ideia, eu não vou conseguir demonstrar para ela porque é um sentimento tão meu. Tão eu e ele ali, é tão no singular, é tão na unidade. E às vezes até falam, né? Ai, quando a pessoa ela conhece a Jesus ou quando ela vive essa experiência, ela se torna um pouco chata porque ela começa a falar para todo mundo daquilo, mas que é algo tão bom que você tenta compartilhar e você quer que mais pessoas desfrutem daquilo. Tipo, vem viver isso também. Que se você não cuidar, você se torna uma pessoa Mas eu tomo muito insistente. cuidado Mas hoje. o respeitar e o entender quem realmente quer o momento de cada pessoa é maturidade. Eu tomo muito esse cuidado porque, assim, não são todas as pessoas que estão dispostas a ouvir. E muitas vezes elas não estão nesse momento de ouvir também da palavra de Deus. E isso N motivos. Mas uma coisa que a gente falou no último episódio, eu repito aqui, a nossa maior arma é a oração. Se a pessoa muitas vezes ela tá avessa ao que você tá falando, o coração dela, se você pegar na história, biblicamente existem personagens ali, não são personagens, mas são pessoas que viveram na Bíblia, que estavam com o coração endurecido. E a palavra não entrava. A palavra não entrava. Se não é o Espírito Santo a entrar naquela vida e trabalhar, porque é uma coisa que eu tenho muita convicção. O evangelho nosso, ele é de testemunha. Ide e pregai as boas novas do reino. E uma coisa que Deus tocou muito em mim é assim: você fala de mim, mas se naquela casa que você entrar, minha palavra não for recebida, você sai dela, você bate os pés, sacode a poeira, retira, e ele fala, paz seja convosco, e retira sua paz também. Então, isso para mim me direciona para onde? Me direciona que não são todas as pessoas que estão no momento de ouvir a palavra de Deus. Até porque, tipo, vamos dar o exemplo. Paulo, ele perseguiu os judeus. Quem ia ter coragem de pregar para Paulo? Tem Naquele esse momento, ponto era também. Deus. Ali era Deus que tinha que pregar para ele, trabalhar na Mas vida nada dele. impede de você fazer oração. Sim, Assim a oração, sim. Assim como você fazer oração, Deus fala, se tiver 3, e se tiver 11? Eu não sei se foi Ló. Foi quando Sodoma e Gomorra. Abraão tentou interceder, né? E se tiver 11? Entendeu? E se tiver um, pelo amor de Deus.
Senhor, salva aquele Salva pessoa. aquela cidade. Aquela cidade. Então, isso eu acredito que é muito nosso também. É lógico que a palavra tem que ser pregada, eu creio muito nisso. Mas a gente não pode escandalizar o evangelho também. Um cuidado que eu tenho muito hoje é que eu não seja escândalo. Porque a Bíblia também fala. Ai daquele que se escandalizar, né? Aí daquele que, tipo, porque por meio de quem vem os Dos escândalos, né? escândalos. A Bíblia fala que os escândalos seriam inevitáveis, né? Sim. Mas que não seja por você. Ele fala que é até melhor você pendurar uma pedra de moinho no seu pescoço e se jogar de um penhasco, Que é nada fácil de fazer. que não é nada fácil, do que você ser um motivo de tropeço para alguém. Por isso que eu falo assim, a nossa conduta foi muito do que você falou. Muita gente fala de cuidar das pequenas coisas, de você cuidar nos detalhes, porque a nossa conduta, ela tem que falar antes da gente. É. Antes da nossa boca abrir, as pessoas elas têm que ver Deus em nós. Então, nas nossas atitudes, porque de nada adianta eu chegar grosseiro num espaço ou cara fechada ou ser aquela Tô pessoa e trabalhando depois nisso ainda. vou falar de Deus aqui. Ah, não, isso não, né? Não, um exemplo. Sim. A pessoa, a sua atitude, ela tem que falar primeiro. Você ser uma pessoa correta, íntegra, E ela às tem vezes a que. forma que você chega nessa pessoa que tá avesso à palavra, ela sofreu tantos traumas na vida, ela teve várias experiências ruins, com pessoas, com homens, E às vezes você não impor, vai falar mais ainda. que você vai distanciar ela mais do que aproximar, né? E além, né, de você também levar o nome de Jesus Cristo mais longe do que perto. Então, uma coisa que a gente tem que ponderar muito, e eu pondero muito na minha vida, é o que eu tô fazendo vai te aproximar ou vai te distanciar? Dependendo da forma que eu fazer, pode ser um ou pode ser outro. Mas em todas as formas, meu coração tem que estar no que o Senhor diz. Então, acho que é um pouco disso. Não, total. E para a gente finalizar aqui o programa de hoje, o que eu queria deixar muito de mensagem para quem está assistindo a gente é todos os dias, quando ela vê que mais um dia se iniciou, quando você souber que hoje o sol nasceu de novo, tá ali, saiba que as misericórdias de Deus elas estão ali para você, para mim, para todos nós, que é por causa delas que a gente ganhou mais um dia. Então levanta, agradece a Deus. Se alguma coisa aconteceu no dia, ou se você sabe que em alguma coisa você precisa mudar, saiba que é as misericórdias dele que não são os seus méritos, não é sobre você, não é sobre eu, é sobre Deus, que é a fidelidade dele. Então busca nele, agradece, dobra o seu joelho, levanta suas mãos para o céu. Até porque muitas das vezes a gente faz orações pedindo, né? E isso eu tomo muito cuidado. Quantas vezes eu ajoelhei chorando ou triste, pedindo uma coisa para Deus? E aí, quando ele me dá essa questão, o meu propósito estava alinhado com o dele, ele me deu essa bênção, eu murmuro, né? Ou então eu acho que o fardo está pesado demais. Nossa, eu, Cara, o fardo nunca vai estar pesado demais, porque eu nunca tô sozinho, né? E se nada disso der certo, eu tenho uma vida eterna pela frente, desde que eu siga os caminhos. É lógico que hoje eu falo isso, mas amanhã é uma nova luta. Amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, até chegar no momento que Paulo teve, né? Guardei a minha fé, lutei o bom combate, guardei a minha fé, concluí minha combativo, carreira. é isso, combativo bom. Concluir minha carreira. Uhum. Então, essas questões eu acho que a gente tem que ter muito com a gente. Não, mas total, isso que você falou de ser grato, realmente, às vezes a gente pede algo para Deus, Deus dá aquela situação e daí você começa a se ver pegando. Nossa, pediu tanto um casamento para Deus, Deus te concedeu um casamento, e aí você começa, nossa, esse homem que não sei o que, que deixou a toalha em cima da cama. Não, Tem que ser o meu não deixa, sabedoria, ele gente. estende, Tem que ser gente. sabedoria, porque assim, tudo que você pede vem direitos, vem felicidades, vem deveres. Mas a gente não pode deixar isso de forma negativa. A Bíblia fala: se os seus olhos forem bons, tudo ao seu redor será bom. Então, é com esses olhos que a gente tem que ver a vida,
E esses olhos que eu tenho buscado, esses óculos que eu tenho buscado colocar, sabe? Encontrar o porquê de tudo. E o que Uhum. que eu posso aprender com isso? O que que eu posso melhorar com isso? Aonde a gente pode ir mais longe com isso? Que eu acho que é o verdadeiro significado. A gente tá aqui para ser melhores, para nós, para os outros. É, Porque Deus deu Que mais uma riqueza, manhã, me que deu mais riqueza um é dia. essa que não agrega na vida de ninguém? Uhum. Como eu posso ser rico se eu não toco Transbordo, né? ninguém? É o transbordar, né? Então acho que esse transbordar tem que ser genuíno, porque não adianta você transbordar de algo que te sobra, tem que ser algo que te custe. Assim como Davi custou para ele, ele fala, eu não sei bem a passagem, mas ele fala que ele tinha que levantar um altar para Deus e alguém foi doar esse altar para ele, ou dar para ele, e ele falou assim: jamais aceitaria Entendi. dar uma oferta que não me custe nada. Então, isso eu acho que a gente tem que ter bastante em mente também. Mas é um evangelho muito abrangente. A gente tem uma vida toda para aplicar. Não busque aplicar tudo de uma vez. Tente uma coisa de cada vez, que foi o que deu certo para mim. Eu não busquei melhorar já, eu busquei me limpar. Depois que eu busquei me limpar, eu busquei me consertar. Depois eu busquei apoio. Para isso eu pedi um casamento, para isso eu pedi uma família. E depois do apoio eu comecei. Então, entenda o seu degrau. A partir daí eu acho que as coisas ficam mais fáceis. É porque quando você olha a escada inteira, você vai desanimar, né? Não Então pode, não tem que olha, olhar degrau não por olha. degrau. Não olha porque assim, a vista de baixo é pior. A vista de baixo ela é priorizada, então ela já te tira o deslumbre do céu. Ela tira o deslumbre da vista de cima. A vista de baixo ela é prejudicial para o seu crescimento. Então olhe só o que você precisa Aquele dia fazer. que Deus te deu pela misericórdia dele, né? Isso. E a partir dali, um dia, você vai conseguir olhar de cima e você vai ver que valeu cada degrau. Vale a Valeu pena. cada degrau. Então, acho que é um pouco disso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é tudo Se você não é inscrito no canal, eu preciso fazer esse apelo para você. Participe, vem agregar esse papo conosco. O Pai é nosso, o pão é nosso, o Evangelho é nosso. Então isso aqui também é nosso. Para você participar, dar o seu toque, mostrar o que Deus tem feito para você. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Vai ser um prazer ter você aqui conosco. E por aqui nós vamos chegando ao fim. Se a pessoa quiser seguir a gente no Instagram, como faz? Você pode encontrar a gente no Como Maria, underline, melhor parte. Já vai lá, já toca em seguir e acompanha todos os conteúdos que nós temos preparado para vocês. E que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês, né? E por aqui é isso. A gente vai ficando por aqui. O papo começa agora com você comentando o que você achou desse episódio e o que Deus tem feito na sua vida. Deixe suas orações também, que a gente vai separar um espacinho pra gente estar orando nos nossos próximos episódios. E é isso. Eu sou o Dinho Ribeiro e tchau!